Olá, esse é o Pode Inovar, o podcast de inovação da Neoenergia, que trará panoramas, tendências, curiosidades e inovações do setor de energia para você ficar por dentro. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Hoje trouxemos uma conversa sobre eólica offshore, esse tipo de energia que está bem difundido em outras partes do mundo e que está chegando ao Brasil para aumentar ainda mais a nossa matriz renovável. O que é eólica offshore? Qual seu nível de maturidade no Brasil e no mundo? Por que considerar a geração eólica offshore se o nosso país ainda possui um alto potencial eólico em terra? Quais são os principais entraves e marcos regulatórios para a tecnologia? Essas e outras perguntas serão respondidas pelos nossos especialistas convidados, Adriano Gouveia, gerente de eólica offshore da Neoenergia, e Matheus Noronha, head de eólica offshore da Abeólica. Tudo pronto? Então vamos decolar! Então se liga no Pode Inovar, o podcast da Neoenergia. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse debate promovido pela Neoenergia em parceria com o Projeto Draft. Eu sou a Daniela Grimbergas e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito atual que traz uma expectativa enorme em relação ao futuro e à transição energética. A gente vai falar de energia eólica offshore, que usa basicamente o mesmo princípio da eólica que a gente já produz no Brasil em terra, mas com os parques eólicos instalados em alto mar. Isso traz um potencial enorme de ampliação da capacidade instalada. Então, a gente pode assumir a liderança mundial, se tornar até referência na produção de energia limpa no Brasil, né? O cenário é super animador, se a gente olhar para a nossa costa, que tem mais de 7 mil quilômetros. Mas, para a gente conseguir chegar aos bons ventos, a gente ainda vai enfrentar algumas grandes ondas. Então, para falar sobre o tema, eu convido aqui para o bate-papo o Adriano Gouveia, que é engenheiro eletricista com mestrado em energia eólica pela UFPE, tem certificação de projetos eólicos na Universidade Técnica da Dinamarca, MBA em negócios do setor elétrico na FGV. Nessa trajetória, já são mais de 12 anos de experiência na área de renováveis e, atualmente, o Adriano trabalha como gerente de desenvolvimento de eólica offshore na Neoenergia. Bem-vindo, Adriano. Obrigado. É um prazer estar aqui. É uma satisfação poder falar de eólica offshore. Para enriquecer ainda mais essa conversa, está com a gente aqui também o Matheus Noronha, que é Head de Energia Eólica Offshore da Abeólica, Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias. O Matheus é doutor e pós-doutor em Estratégia e Inovação de Tecnologias Limpas. É autor de 2 livros e pesquisador com mais de 70 publicações científicas. Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, Matheus. Olá, Daniela. Olá, Adriano. É um prazer aqui compor esse podcast com vocês e vai ser muito bacana a gente poder trocar um pouquinho das experiências sobre eólicas offshore com um público assim tão qualificado para discutir esse tema. Legal. Então vamos dar início a esse bate-papo contando um pouquinho sobre a energia eólica offshore e trazendo um desenho do cenário brasileiro. Matheus, vamos começar contigo. A gente sabe que a energia eólica no Brasil vem expandindo muito nos últimos anos, né, mostrando um potencial enorme, tanto que acho que ela responde por 20% da geração de energia que o país precisa, certo? E aí, a gente tem uma costa com dimensões continentais, né? E aí a gente passou, então, a olhar para o mar e enxergar uma possibilidade de ir além, né? Então, explica para a gente, como é que funciona uma eólica offshore e qual que é o nível de maturidade que a gente já tem aqui no Brasil e no mundo também. Muito bacana, Dani. É uma excelente explicação. Você já começou muito bem explicando o caso da energia eólica onshore no Brasil. Só para a gente se situar nessa discussão, a energia eólica onshore representa mais de 25 gigawatts de capacidade instalada e temos um grande potencial também para explorar a energia eólica offshore, como você mencionou. Antes da gente explicar, é importante a gente explicar qual que é a diferença entre onshore e offshore, não é? Energia eólica offshore é a energia dos ventos produzida em alto mar. E como você mencionou, o Brasil tem um vasto potencial para essa exploração. Segundo o relatório da EPE, o Roadmap que visa estudar eólicas offshore, mostra que o Brasil tem um potencial de cerca de 700 gigawatts para explorar essa tecnologia na nossa região. Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão do mundo, né? No mundo, temos atualmente instalado de capacidade 906 gigawatts entre eólica onshore e offshore.
Só de offshore temos 64 gigawatts, segundo dados do Global Wind Energy Council. Os primeiros protótipos de energia eólica offshore foram instalados na década de 1990, no Reino Unido e na Suécia, mas a fonte foi se consolidando mesmo a partir de 2010, quando a gente começou a desenvolver os primeiros projetos em escala comercial. Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente, porque é quando a fonte começou a ampliar a sua curva de maturidade tecnológica. São alguns dados do Global Wind Energy Council que trazem um pouquinho da história da eólica offshore. Tá certo. Agora, Adriano, o cenário é super favorável, então, por aqui, né, que a gente já viu. Queria, Adriano, que você comentasse, então, um pouquinho sobre a Neoenergia, né, que é uma das precursoras da energia eólica no Brasil. Então, conta pra gente como que a companhia vem atuando em relação à eólica offshore. Quais que são os principais projetos, né, nesse sentido atualmente? Tá. Como você falou, né, a Neoenergia realmente foi pioneira na área de renováveis aqui no Brasil. Atualmente a gente tem 44 parques eólicos em operação, 2 parques solares, 7 usinas hidrelétricas. Então a gente é muito atuante na área de energia renovável aqui no Brasil. E falando em energia eólica, né, nós somos praticamente os pioneiros, de fato, de energia eólica aqui no Brasil. O nosso primeiro parque eólico é de 2006, então é um dos parques eólicos mais antigos do Brasil. Então, esse nosso espírito de pioneirismo, né, para a eólica onshore também se aplica para a eólica offshore. Então, a gente foi uma das primeiras empresas também a começar a discutir esse assunto aqui no Brasil de eólica offshore. A gente foi quem provocou aí a Beólica a colocar o tema de eólica offshore num dos maiores eventos que a gente tem de energia eólica aqui no Brasil, né, o Brasil de Power. E a gente, em 2019, a gente mandou para o IBAMA informações sobre 3 projetos. Né, um projeto localizado no Nordeste, no estado do Ceará, um projeto que a gente chamou de Jangada, né, um projeto de 3 gigawatts, numa região que tem um vento excelente. Temos outro projeto que a gente mandou também na mesma época, em 2019, um projeto localizado no estado do Rio de Janeiro, que a gente chamou de Projeto Maravilha, para fazer essa comparação da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. É um projeto também de 3 gigas. E outro projeto na região sul, que a gente chamou de Águas Claras, né, também de 3 gigas. Então, temos atualmente 9 gigas de projetos, 3 grandes projetos, em 3 diferentes regiões no Brasil, onde a gente está agora esperando, né, os próximos passos. E a gente protocolou esses projetos em 2019, mas até chegar nessas áreas, a gente vinha estudando já há um bom tempo. Então, assim, já tem alguns anos que a Neoenergia vem atuando na área de eólica offshore e com muita colaboração com as empresas do grupo Iberdrola, né? Porque a eólica offshore já é uma realidade na Europa, né, dentro do grupo Iberdrola, da qual nós fazemos parte. Então, temos muita integração com essas outras empresas, né, com a Scott Power, com a Vanguard. Então, projetos que estão em fase de desenvolvimento, construção e operação. A Iberdrola já tem muita experiência, e essa experiência que a gente quer trazer para o Brasil para fazer essa realidade acontecer de fato aqui no Brasil, né, que é a eólica offshore no Brasil. Tá certo, tá certo. Mas para a gente traçar um panorama mais claro ainda, assim, né? Explica para a gente, Adriano, por que se a gente olhar para a eólica offshore, né, no Brasil, por que a gente olha para ela agora se a gente ainda tem tanto potencial no onshore e no solar? Sim, isso é uma pergunta que sempre acontece, né? Eu gosto bastante quando me perguntam isso aí, porque antes de responder essa pergunta, né, é bom a gente olhar para o passado, né? Eu sempre gosto de a gente entender o passado para imaginar como vai ser o futuro. A eólica no Brasil, né, começou no PROINFA, o Programa de Incentivos a Fontes Alternativas no Brasil. Então, foi um programa onde o governo comprou energia, né, não existia nada de energia eólica no Brasil. Então, o governo fez um programa para atrair essa indústria para o Brasil, né, fez um contrato de longo prazo, então os investidores vieram para cá. E como não existia nada, era importante ter uma tarifa alta, porque existia um risco, né, de um setor que estava nascendo. Então, era importante ter uma tarifa alta para ser atraente para os investidores virem para o Brasil. Esse foi um programa muito bem sucedido do governo, que conseguiu trazer grandes investidores, grandes empresas, e hoje nós temos 80% da cadeia nacionalizada, então isso é fruto do projeto, dos primeiros projetos do PROINFA.
Então, mas nessa época, todo mundo falava assim, não, a energia eólica é cara, a energia eólica é cara, o Brasil tem muita hidrelétrica, o Brasil não precisa de parques eólicos, como é que o operador vai operar um sistema com parques eólicos, já que é uma fonte intermitente? Então, isso acontecia bastante, né? Então, depois de 2009, a gente teve o primeiro leilão de energia eólica. E esse preço foi, assim, teve uma redução muito significativa do que aconteceu no Proinfa, né? E depois de 2009 para frente, todos os leilões, a energia eólica teve um preço muito competitivo. Então, hoje, a gente pode dizer que a energia eólica no Brasil é barata, porque a gente conseguiu trazer a indústria, a gente conseguiu entender como isso funciona, dimensionar corretamente os projetos, mas para isso a gente precisou ter uma energia mais cara no início, que foi o Proinfa. Depois, nos leilões, com o processo competitivo, os preços caíram bastante. Então, hoje, quem fala que a energia eólica é cara, não conhece. Então, a energia eólica hoje é barata no Brasil, é eólica onshore. Então, da mesma forma, aconteceu com a solar, né? O primeiro leilão, o preço foi mais alto. Com o passar dos anos, a energia solar foi tornando-se muito barata também. Então, a gente tem hoje um preço de energia eólica onshore e solar competitivo, porque elas precisaram, né, iniciar no setor, né? Então, quando a gente olha para outros mercados, como o Reino Unido, por exemplo, onde é um setor, é um mercado onde a eólica offshore já é muito mais consolidada, já está lá funcionando muito mais tempo, onde já existe cadeia de fornecimento, onde os investidores já entendem o mercado. Então, é um setor consolidado, podemos dizer assim. Nesses lugares, a energia eólica offshore foi, recentemente, mais barata do que a própria eólica onshore, né? Então, gosto muito de uma frase que a Elbia, que apresenta a eólica, sempre fala, né? Que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? Então, a gente precisa pensar assim também quando vai olhar para a eólica offshore, que o Brasil, a gente precisa ter uma visão de longo prazo, né? Esses projetos que a gente está trabalhando agora não são projetos para serem construídos ano que vem ou daqui a 2 anos. É um projeto de longo prazo. A gente tem uma indústria a ser construída no Brasil, né? E junto com essa indústria vai vir geração de emprego, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social também. Então, é uma série de fatores, não é só a energia, quando a gente fala de eólica offshore. Então, a gente precisa de eólica offshore no Brasil? Sim. A gente precisa porque a gente tem uma sinergia muito forte com o setor de óleo e gás, né? Então, todas essas grandes empresas de óleo e gás têm no seu plano de descarbonização, né, investir em energias renováveis. Então, a eólica offshore pode aproveitar essa sinergia de óleo e gás, a gente pode restabelecer a nossa indústria naval, né? A gente pode ter a oportunidade de geração de energia próxima à carga na região sudeste. Durante todos esses anos no Brasil de eólica onshore, desde 2009, do primeiro leilão, a gente tem apenas um projeto de eólica no sudeste, né? Então, assim, a eólica offshore é uma grande oportunidade de gerar próxima carga na região sudeste, né? Que hoje não existe geração renovável de grande porte. Então, por todos esses fatores, a gente precisa começar a discutir a eólica offshore hoje, né? O mundo todo está olhando para isso, não é uma exclusividade do Brasil, né? O mundo todo, é Europa, Estados Unidos e Ásia, né? Então, se a gente não entrar no jogo agora, vai ficar difícil para a gente estabelecer nossa indústria, os fornecedores, os investidores, porque se o investidor que investe no Brasil são grandes empresas. Então, se ele investe no Brasil, ele pode investir nos Estados Unidos, pode investir em Taiwan, pode investir na Irlanda, pode investir em qualquer outro mercado que está nascendo. Então, se a gente não aproveita essa onda agora, a gente pode ficar de fora. E é um grande business, não só para os investidores, mas para o Brasil. É uma oportunidade de geração de emprego, de atrair indústria de alto nível, né? Então, por isso que é importante a gente falar de eólica offshore agora, né? A gente não precisa dessa energia agora, mas, como eu falei, a gente está falando de um planejamento de longo prazo, assim, pelo menos 10 anos para frente, para esses projetos começarem, de fato, a estarem em operação aqui no Brasil. Perfeito. Entendi super a importância de investir no offshore, né? Matheus, você quer complementar? Quero fazer um complemento muito rápido, porque o meu Claro. amigo Adriano já ilustrou muito bem a importância do offshore wind. Eu costumo dizer que existem 3 pilares muito importantes do porquê a gente investir em eólicas offshore, não é? Primeiro, segurança e acesso. Segundo, sustentabilidade e terceiro, desenvolvimento econômico e crescimento. Quando a gente fala de segurança e acesso, a gente tem acompanhado as discussões de soberania nacional que têm sido ocasionadas pela questão da guerra e desses outros pontos, fazendo com que os países busquem novas formas de suprimento energético.
essas novas formas de suprimento energético estão associadas à produção de Power to X. Power to X está ligado ao hidrogênio verde, amônia, e para produzir esses tipos de insumos, precisamos de uma grande intensidade de energia, e a energia eólica offshore, ela se complementa nesse momento. Então, para segurança e acesso seria esse ponto. Quando a gente fala de sustentabilidade, o Adriano mencionou muito bem, o movimento de transição energética de empresas do setor de óleo e gás que estão atualmente fazendo essa transição e renovação do seu portfólio de ativos, observando novas tecnologias. E a eólica offshore acaba sendo uma candidata para fazer essa mudança. E depois desenvolvimento econômico e crescimento, também muito bem mencionado, é o potencial que a tecnologia tem de gerar empregos, de ser uma fonte que vai agregar uma série de externalidades positivas e benefícios para a economia local. Queria reforçar um outro dado que o Adriano comentou aqui, que é a competitividade da energia eólica offshore. No mercado britânico, como ele mencionou, a energia eólica offshore já foi mais barata que até a energia eólica onshore, sendo comercializada por 37 libras megawatt-hora, ao passo que a energia eólica onshore foi comercializada a 42 libras megawatt-hora. Isso mostra que a tecnologia tem ganhado competitividade e escalabilidade ao longo dos anos. Tá? Então, esses 3 pilares são fundamentais para o desenvolvimento da eólica offshore e que foram muito bem ilustrados nos exemplos práticos aqui pelo Adriano. E, se me permite, Dani, acrescentar mais alguns pontos, né? Quando a eólica começou no Brasil, né, a gente tinha projetos basicamente na costa, né? E hoje é muito difícil fazer projetos na costa, e os projetos estão migrando para o interior do país, né? Interior da Bahia, interior do Piauí, interior do Rio Grande do Norte. Então, essa interiorização dos projetos torna a logística muito mais difícil, né? Então, imagine que uma pá de um aerogerador, né, um objeto muito grande, para ser transportado, ela precisa ter a polícia rodoviária na frente e atrás. Existe uma logística muito complicada. E imagine você transportar uma pá, um equipamento desse, muito grande, onde você vai ter que subir serra, descer serra, passar por ponte, fazer curvas super apertadas, ir para regiões de difícil acesso. Então, isso vai dificultar muito o crescimento das máquinas, né, para que os projetos fiquem mais eficientes, vamos dizer assim. Não é a palavra correta, mas que você consiga ter mais utilização do vento para a mesma área, né? Então, a gente vai estar chegando hoje assim, praticamente no limite do tamanho das máquinas. Né? A gente está falando hoje, no máximo, existem máquinas de 6 megawatts, tem um fabricante que está querendo produzir uma de 7. Então, vai ser muito difícil a gente ter máquinas muito maiores do que isso, principalmente por questões logísticas, né? Para, como eu falei, transportar esse equipamento no interior do país. E essa dificuldade logística, ela não é tão difícil assim no mar. No mar, você não tem tantos obstáculos para se transportar uma pá, né? Então, isso facilita muito que as turbinas eólicas cresçam, né? A pá fique maior, a torre fique maior, a potência fique maior, ao ponto que já existe hoje máquinas de mais de 12 megas, né, em operação, né? E a gente espera que daqui a 10 anos o mercado já venha com máquinas de 20 megawatts. Então, isso vai mostrar esse aumento da pá, esse aumento da turbina, da potência, da altura. Isso vai refletir em uma redução de custo, né? Então, vai tornar a eólica muito mais competitiva do que é hoje, a eólica offshore. Então, por isso que assim, o momento é esse de falar de eólica offshore, né? A gente aprendeu com o histórico que tudo que falaram de eólica, que eólica era cara, eólica onshore, mostrou-se que não era, que era intermitente, que ia dificultar o sistema, provou que não era, que o vento é justamente quando não tem hidrelétrica e acaba tornando o preço da energia para o consumidor final até mais barato. Então, a gente superou isso, né? Então, eu sempre falo que a energia eólica onshore está pavimentando a estrada que a eólica offshore vai entrar, né? Eu acho que a eólica onshore capacitou o setor, né? As pessoas hoje já entendem do que é energia eólica, todos os agentes que atuam no setor elétrico também já entendem o que é energia eólica, graças à eólica onshore. Então, vai ser muito mais fácil falar de eólica offshore no Brasil por tudo que a eólica onshore já fez, né? E a gente sempre fala que quem viveu o bullying da eólica onshore lá atrás, né? Quem escutou muita gente falando que para que eólica onshore, viver agora o bullying de eólica offshore é tranquilo.
Tá certo, tá certo. Ficou muito claro, ficou muito claro. Acho que realmente deu para a gente entender muito bem, né, a importância de investir no offshore. A gente já conseguiu entender que, então, é um caminho longo, né, de longo prazo mesmo, mas, então, um ponto que a gente não falou que é muito importante, acho que o Matheus pode nos ajudar aqui, é sobre as regulações que tratam do assunto, né? A gente já tem alguma legislação, regras claras. Eu sei que no ano passado o Senado aprovou um marco regulatório para a geração de energia eólica offshore. Então, Matheus, conta para a gente como é que a gente está nessa caminhada, nesse sentido. Bacana, Daniela. Essa pergunta é essencial, principalmente para a gente poder dar seguimento nos pontos que o Adriano trouxe para a gente. Nós temos o Decreto 10.946, que foi o marco que você comentou, que foi aprovado, e esse Decreto 10.946, ele visa estabelecer a regulamentação do uso do mar, certo? A partir desse decreto, são definidos alguns órgãos competentes, como será o processo de licitação diária, como serão alguns detalhes associados a como utilizar aquela área na região marítima para explorar a energia eólica offshore. A partir desse decreto, se desdobraram duas portarias muito importantes para o desenvolvimento, que são normas complementares, tá? A primeira portaria é a portaria número 52, que visa apresentar a regulamentação complementar associado a esses órgãos competentes. Então, qual vai ser o papel desses órgãos competentes, o que eles vão ter que fazer em determinadas ocasiões de aprovação e processo de licitação. E a outra portaria é a portaria interministerial número 3, que trata alguns detalhamentos do Portal Único de Gestão, que lá fora é conhecido como One Stop Shop, um balcão único onde vão ser realizados os pedidos para explorar aquela área do mar, tá? Esse é o Decreto 10.946, essas duas portarias trazem prazo. Uma portaria, que é a 52 para julho agora, de emitir novas normas complementares para que a gente possa iniciar o processo de licitação dessas áreas no mar, e a portaria interministerial número 3, ela traz aqui os detalhamentos do que precisaremos para o Portal Único, e tem prazo para outubro desse ano a entrega desse Portal Único. Então, temos prazos bem estabelecidos, vislumbrando aí, por parte do decreto, o desenvolvimento da tecnologia. Mas não para por aí, tá, Dani? A gente também tem o PL 576, que foi um dos precursores para essa discussão, tá? Então, esse PL 576, ele originalmente foi publicado pelo ex-senador Jean Paul Prats, atual presidente da Petrobras. E esse PL, ele tem uma estrutura até similar com a do decreto, e ele tem algumas diferenças associadas a participações governamentais, detalhamento de bônus de assinatura, que têm sido objeto de discussão dentro do grupo de trabalho, tá? Então, esse PL, ele já está na Câmara dos Deputados, ele passou pelo Senado, e atualmente o relator é o deputado Zé Vitor. Ele está com a relatoria desse projeto e foi submetido um requerimento de urgência, identificando aí a necessidade da gente desenvolver o arcabouço regulatório. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu queria destacar uma fala muito bem feita pelo Adriano, tá? A gente discute as necessidades de eletrificação do Brasil, entendemos realmente que é necessário algumas prioridades de infraestrutura para o desenvolvimento e ampliação da nossa matriz elétrica, mas a regulação, ela precisa sair o quanto antes, tá, Dani? Porque essa regulação, saindo o quanto antes, permitirá com que os empreendedores possam estudar a viabilidade técnica da área. A gente já sabe, já é notório que a tecnologia offshore, ela vai atingir níveis de maturidades muito expressivos, como já está acontecendo na Europa, não é só no Reino Unido, na França também tivemos a eólica offshore sendo comercializada por 45 euros megawatt-hora em leilão recente. Então, temos visto isso, mas mais importante do que isso, Dani, é um país estabelecer a sua regulação para que se possa iniciar os estudos de viabilidade técnica. E é isso que os empreendedores estão fazendo aqui atualmente, tá? Como a Neo Energia, outras empresas estruturaram times aqui, estão disputando o FDI, né, o investimento direto estrangeiro, junto às suas subsidiárias, para
potencializar esse desenvolvimento de projeto com metas globais. Então, espera-se que o Brasil possa ter essa regulação para que a gente estude a viabilidade técnica da área. Mais uma coisinha antes de passar, a Colômbia, ela teve avanços expressivos nos últimos tempos com a sua estruturação de regulação. Então, hoje eles já têm a regulação estruturada e algumas empresas que estão no Brasil até cogitam a possibilidade de investir no mercado colombiano. Então, é importante a gente ressaltar esses pontos, porque no final do dia, a regulação ela vai oferecer segurança institucional e permitir que o Brasil acumule conhecimento para o desenvolvimento futuro dessa tecnologia. Por isso a regulação é tão importante agora, tá? Tá certo, tá super claro, e que bom que a gente está no caminho, né? A gente já está trabalhando para isso. Então, agora, Adriano, vamos falar do ponto de vista do negócio. Então, quais que são as principais barreiras mercadológicas, tecnológicas que estão impedindo, né, a adoção no presente, né? Então, já emenda também contando para a gente os desafios para tornar a tecnologia competitiva e sustentável para a neoenergia. Tá, perfeito. Me permita só acrescentar um ponto aí da fala do Matheus. O Matheus sempre é muito feliz colocando. O Matheus é um cara que vem contribuindo muito para a construção desse marco regulatório. O cara vem trabalhando aí de manhã, tarde e noite para que isso aconteça o mais rápido possível. Eu queria só fazer adicionar um ponto, um comentário aqui, mas para tornar mais claro para quem está nos ouvindo. Quando a gente fala do marco regulatório, fazendo um paralelo com a eólica onshore, né? Quando a gente quer fazer um projeto em eólica onshore, tem uma terra e essa terra tem um dono, né? Então a gente vai lá no dono da terra, fala assim, olha, eu quero fazer um projeto de eólica aqui, eu vou lhe pagar tanto e eu quero fazer um contrato de arrendamento com você. Então a gente faz um contrato diretamente com o dono da terra e nesse contrato eu digo quanto eu vou pagar se o projeto, até o projeto ser construído, depois que o projeto está em operação, por quanto ele vai receber, né? A remuneração é tudo acordado entre o desenvolvedor e o proprietário da terra, né? Só que no mar não tem um dono da terra. O dono da terra é o Estado brasileiro, é a União. Então, eu não consigo chegar na União e falar assim, olha, eu quero um pedaço de terra aqui para fazer um projeto de eólica offshore. Aí a União não pode simplesmente pegar isso aqui e dar para mim, né? Existem vários mecanismos de dar essa cessão de área, mas o Brasil entendeu que para a eólica offshore é importante existir um processo competitivo, né? Não estou entrando no mérito aqui, se é certo ou errado, mas o Brasil entendeu que precisa fazer um processo competitivo para aceder a essa área. Então, quando fala do marco regulatório, seria estabelecer regras para esse processo competitivo, né? Por quanto eu vou pagar, quando eu vou pagar, em que momento vai ser pago, e quais são os direitos que eu vou ter naquela área, né? Então, a gente ter um contrato de cessão de área dá ao investidor segurança para colocar o dinheiro no desenvolvimento dos projetos. Porque eu posso dizer assim, não, essa área aqui eu já tenho o direito de explorar ela para eólica offshore. Não sei quando, porque aí já vou emendar nos desafios, mas o direito é meu. Então, a gente pode fazer licenciamento ambiental com mais liberdade, medição de vento, todos os estudos de solo, geotecnia, geofísica, um monte de estudo que custa muito dinheiro, né? Então, ninguém vai querer fazer todos esses estudos se não tiver o direito naquela área. Então, por isso é fundamental que a gente tenha um leilão de área o mais rápido possível, para que os investidores possam, de fato, começar a colocar dinheiro no desenvolvimento dos projetos, né? E aí, então, agora falando do desafio. Esse é um grande desafio, que é ter essa sessão quanto antes, mas a gente tem outros, né? Eu diria que o cenário brasileiro, o mercado brasileiro hoje, né, ele está caminhando muito para ser um mercado liberalizado, é um mercado onde o mercado livre vai crescer muito, né? Enquanto o mercado regulado, que é o mercado onde a gente vende energia para distribuidoras através de leilão, né, esse mercado ele vai diminuir bastante. E isso é um grande desafio para a eólica offshore, ser inserida num cenário onde o preço no mercado livre é decisivo, né? Então, se eu chego com uma fonte nova, que como a gente comentou lá no início, toda fonte nova, no início de tudo, ela precisa ter um preço mais alto, né? Porque é um risco para aquele mercado crescer no país. Então, você chegar no início da eólica offshore competindo com outras fontes, isso é um grande desafio. A gente precisa pensar em como contornar essa situação.
né? Então, o crescimento do mercado livre é bom para o país, mas ele dificulta a inserção da eólica offshore na matriz brasileira, né? Um outro ponto é a demanda, né? O Brasil precisa crescer, a gente precisa tornar a nossa matriz mais verde do consumo, né? Do lado do consumo, e a demanda é fundamental para existir a necessidade de ter mais geração de energia como é a eólica offshore, né? Outro grande desafio é a conexão. Conexão é um desafio para os projetos onshore e certamente vai ser com o projeto offshore, né? Muita potência no mesmo ponto, então a gente precisa envolver a EPE no planejamento da expansão da transmissão. Então, a gente precisa casar onde os projetos vão ser desenvolvidos com o planejamento da transmissão, né? Então, isso é um grande desafio. A gente vai fazer um leilão de área em uma região ou em algumas regiões e a EPE precisa saber se os projetos vão sair ou não do papel para licitar uma linha. Então, isso é um grande desafio. Também um grande desafio é toda a infraestrutura que a gente precisa ter, né, para desenvolver um projeto. A indústria naval, portos, toda a questão de fornecimento de serviços também, que muitos a gente vai precisar importar, ou a gente vai ter que desenvolver aqui. Mão de obra sempre foi uma dificuldade no setor de renovável, não um setor que vem crescendo tanto, e a gente ainda tem essa necessidade de mão de obra, então a gente precisa capacitar pessoas, né? A gente precisa ter pessoas assim como o Matheus, que é um cara que tem doutor dentro de uma universidade, né? Que tem doutorado dentro de uma universidade, falando para os alunos o que é energia eólica, a importância que tem isso. Então, um cara que tem uma visão de mercado, mas está dentro da universidade, então acho que a gente precisa pensar a nossa forma de capacitação também, né? E o que eu diria que fundamental é o que a gente chama de rota ao mercado, né? Rota ao mercado é como a gente vai tornar esse projeto uma realidade, né? Como a gente vai vender essa energia, por quanto e quando, né? Então, como a gente ainda existe essa incerteza de prazo e de preço para a energia eólica offshore, então é fundamental que essa seção de área que eu comentei, que vai existir um processo competitivo, que vai ceder, né, uma área para uma empresa desenvolver um projeto, é muito importante que essa seção de área ela não tenha um custo muito alto para o desenvolvedor, né? Porque se for bônus de assinatura com valores sem um teto, né, com valores muito altos, o desenvolvedor vai colocar muito dinheiro no início do processo e ele não vai saber se aquela área vai receber o licenciamento ambiental, né? Porque se não tiver o licenciamento ambiental, não tem um projeto. A gente não sabe o que é que vai encontrar no fundo marinho, né? A gente pode encontrar alguma coisa que a gente desconhece, né? E inviabilizar aquela área. Existe uma restrição técnica para aquela área, ou uma restrição ambiental que também inviabilize a área, né? A gente vai assumir muito risco durante o desenvolvimento do projeto, né? Para depois do projeto, de ter a sessão, a gente vai ter que colocar muito dinheiro sem saber como é que vai ser esse retorno, né? E como é que vai ser viabilizado o projeto financeiramente. Então, a gente não pode onerar no início, porque se a gente onera no início, o desenvolvedor certamente vai esperar uma tarifa mais alta no final, porque isso é um business, né? Isso precisa ter retorno. Então, se a gente usar como exemplo mercados como os Estados Unidos, ele é um valor financeiro para a seleção de área, mas ele tem uma série de outros benefícios, como tax credit, né, que acaba favorecendo o desenvolvimento dos projetos. E o Brasil, a gente não está pensando nisso. Então, a gente imagina, né, a Neoenergia, a gente tem trabalhado muito para que os leilões de área no Brasil seja não só com critérios financeiros para a seleção da empresa que vai ganhar a cessão, mas que leve em conta a experiência da empresa, a capacidade técnica e financeira da empresa, os avanços nos estudos daquela área para o projeto, porque aí a gente vai mitigando os riscos, né? E que a parte financeira, a gente, claro, entende que a União precisa ser remunerada por isso, mas que não seja o único critério de seleção que seja questões financeiras, né? Que tenha um teto, né? E se todo mundo bidar no teto, a gente considere esses outros critérios que eu falei para a seleção da empresa ganhadora. E é assim que funciona no mercado europeu. Na Austrália também está sendo assim. É o que na Europa eles chamam de beauty contest, né? Que não faz sentido uma tradução literal, porque não é simplesmente um concurso de beleza, mas é um concurso onde foi avaliado as capacidades das empresas que estão solicitando a área, não só o financeiro. Então, assim, esse tem sido o nosso desafio, porque a gente acredita que, para ser uma fonte competitiva, né, se a gente vai entrar no mercado de maneira mais competitiva, a gente não pode onerar no início do processo. Porque se a gente onerar no início do processo,
provavelmente vai ser esperado uma tarifa mais alta, e isso ninguém quer. Não sei se eu falei muito. Não, tá ótimo, deixou tudo muito claro, acho que era isso que a gente esperava, né? Poder compreender esse cenário. Matheus, agora eu queria te ouvir, você como um grande estudioso aí, né? Olhando para o desenvolvimento dos projetos, dos estudos, né? Quais que são os principais centros de pesquisa, laboratórios, projetos que estão sendo desenvolvidos no âmbito acadêmico sobre a eólica offshore, né? E também nesse pacote aí as startups que estão desenvolvendo atividades sobre o tema, enfim, como é que está esse cenário? Fantástico, Daniela. Muito obrigado pela pergunta. O Adriano esclareceu muito bem todos esses pontos e pavimentou aqui, como ele disse, o caminho para eu falar qualquer coisa sobre eólicas offshore. Nós temos uma série de institutos e instituições acadêmicas que trabalham para promover o desenvolvimento da tecnologia na conjuntura nacional. Inclusive, uma delas, o Adriano tem até formação, que é a DTU, que é uma universidade na própria Dinamarca, e que estuda o desenvolvimento da eólica offshore. Globais, eu poderia citar diversas, mas eu acho que a sua pergunta foi mais local, né? E considerando isso, eu quero mencionar duas instituições que têm trabalhado fortemente no desenvolvimento dos estudos das eólicas offshore. A primeira é o FRN Creation, eles têm um grupo muito bacana, vocês conseguem acessar o site deles se vocês procurarem Creation, UFRN, Eólicas Offshore, vai aparecer o site do pessoal da Creation, eles têm uma série de informações, publicações que foram realizadas, investigações científicas e projetos que são desenvolvidos constantemente. Definitivamente, instituições iguais à UFRN, elas colaboram com o avanço da tecnologia. Eu vou explicar por quê. E a outra instituição é a Coptec UFRJ, que trabalharam junto com a gente no estudo da cadeia de valor, que talvez seja o maior estudo da América Latina e das Américas de eólicas offshore. São mais de 700 páginas, 11 cadernos, mostrando as oportunidades da eólica offshore na conjuntura nacional e algumas das coisas que a gente até discutiu aqui, como o caso do porquê investir em eólicas offshore, desafios de transmissão, desafios de regulação, quais são os multicritérios e critérios puros, como o mundo trabalha isso. Vocês podem encontrar esse documento desenvolvido pela Coptec UFRJ com acesso disponível e gratuito no site da Beólica. É só procurar cadeia de valor, sumário executivo e vocês vão encontrar lá. Um documento bárbaro, tá? Então, essas duas instituições são instituições pivôs no desenvolvimento de pesquisas de eólicas offshore. Mas eu queria, antes de pular para as startups, citar a importância de instituições como essa. No Reino Unido, a gente tem uma aceleradora de startups, que é a Catapult Accelerator, Ori Catapult Accelerator, que tem o papel de fomentar o desenvolvimento da pesquisa, desenvolvimento e inovação e dos primeiros protótipos até de projetos de eólicas offshore. Essa aceleradora, ela tem um papel fundamental para destravar a importância da pesquisa para a estruturação regulatória. E a Catapult Accelerator foi um vetor fundamental para esse desenvolvimento. Quando a gente olha instituições como o caso da UFRN, UFRJ, que tem grupos como o Creation, esses grupos eles estão se solidificando cada vez mais parecidos com o que é a Ori Catapult. A gente sabe que o modelo da Ori Catapult é um modelo financiado pelo State Crown da Inglaterra, mas é um modelo que foi essencial para o desenvolvimento e para o aprendizado regulatório. Então, vale a pena, fica mais uma dica aqui para o nosso podcast, para as pessoas que estão ouvindo e quiserem saber um pouquinho mais de inovação em eólicas offshore, acessem Ori Catapult Accelerator e Offshore Wind e vocês vão conseguir encontrar. Lá vai ter mais ou menos o número de publicações realizadas, projetos que eles estão envolvidos, quais são os projetos que eles apoiaram nos testes de manufatura. Então é muito bacana. Eu e o Adriano, a gente teve a oportunidade até de conhecer uma unidade há um ano atrás no Reino Unido e o trabalho que eles têm feito é muito bacana e muito importante pela associação que eles têm com a academia, tá? Bom, dito isso, eu expliquei um pouquinho sobre o ecossistema de inovação que envolve eólicas offshore e um agente de aceleração para estabilizar esse modelo regulatório que a gente tem. Quando a gente fala de startups, eu poderia mencionar várias. A própria Ori Catapult Accelerator, ela surgiu como uma startup, tá? E foi um case de sucesso
mas a gente tem startups que utilizam inúmeras tecnologias, desde inteligência artificial, digital twins, IoT, Big Data, para poder fazer a manutenção de grandes dados. Então, a gente sabe que essas tecnologias elas vêm para automatizar processos e facilitar o desenvolvimento e complementariedade, né, dessas energias renováveis. Vou citar uma startup aqui, que ela não é especificamente sobre offshore, mas teve muito destaque, hoje ela já é uma organização um pouco mais madura, que é a Delphos. Delphos é uma startup que faz o monitoramento de dados de parques eólicos. Esse tipo de startup, ele tem despontado, porque ela revoluciona o sistema convencional de negócios que a gente tem hoje e pode somar muito ao desenvolvimento de eólicas offshore. Para observar desde picos de demanda, que era o que a gente estava discutindo aqui, para facilitar na operação e manutenção, então drones subaquáticos são muito investigados, e até para projetar protótipos por meio de digital twins, não é? Então, essas tecnologias, elas são fundamentais aí para o desenvolvimento da eólica offshore, e a eólica offshore, ela carrega em seu DNA esse âmbito tecnológico para o seu desenvolvimento. Por isso que é mais do que uma fonte para o nosso sistema. É uma fonte que visa o desenvolvimento econômico e tecnológico, segurança e complementariedade à nossa infraestrutura, tá? Então, é essa mensagem que eu queria passar com esse desenvolvimento e maturação das organizações setoriais na área de energia. Que bom, né, que a gente está tão, que a gente já está tão amparado, que a gente já está seguindo aí num caminho. Adriano, agora me conta um pouquinho como é que você enxerga que essas novas tecnologias devem impactar os modelos de negócio do futuro. A gente sempre fala aqui que a Neoenergia faz parte do grupo Iberdrola, e o discurso do grupo é sempre que a gente está há mais de 20 anos falando de transição energética. Então, não é novidade para a gente falar de transição energética. E com essa visão de longo prazo é que a gente olha para a eólica offshore, né? E falando em modelos de negócio, a Neoenergia, né, fazendo parte desse grupo global, né, a gente já está em constante interação com como funciona esse negócio em outros mercados. Então, a gente tem contatos com o pessoal dos Estados Unidos, da Europa, pessoal que estão desenvolvendo projetos na Ásia, e isso já está capacitando também a nossa equipe, né? Eu, por exemplo, nesse momento estou falando com vocês aqui dentro de um intercâmbio dentro do grupo para poder aprender mais com o pessoal aqui do Reino Unido, né? E esse modelo de negócio, isso já está acontecendo, a gente já está movendo nossa atenção, também direcionando nossa atenção para esse novo setor, né? E que certamente vai acontecer mais rápido do que muita gente espera. E como é que estão os investimentos, né, nesse avanço aí? Já tem interesse de investidores? Como é que está esse olhar dos investidores para a eólica offshore? Aqui no Brasil, a gente tem já as grandes empresas, não só na energia, mas grandes empresas já demonstrando interesse em desenvolver esses projetos, né? Grandes empresas que eu posso citar a Neoenergia, a Corium, que é um grande fundo de investimento, a COP, que é um dos maiores fundos de investimento também, que foca só em eólica offshore, a Petrobras também já está olhando isso, a Total Energy também, a Shell, a Equinor, a Ocean Winds, que é uma grande empresa também focada em eólica offshore. Então, assim, são os grandes players no mundo que estão olhando para o Brasil, né? Então, está todo mundo fazendo o mínimo possível, porque existe um risco, né? Como eu falei, não temos o direito das áreas, mas já está todo mundo olhando, fazendo um pouquinho, né, esperando ter a cessão da área para poder investir fortemente em eólica offshore. Então, tem um número mágico aí que a gente sempre escuta e comenta nos eventos, é que existe uns investimentos na ordem de 100 milhões de dólares para cada 1 gigawatt de projetos, na fase de desenvolvimento, né? Não está incluindo aqui a compra da turbina, o projeto, a construção do parque, que é um valor muito mais alto do que isso. Mas só nessa fase de desenvolvimento, a gente está falando de 100 milhões de dólares. E no Brasil hoje existe registrado no IBAMA, né, 182 gigawatts, né? Então, é uma quantidade de volume muito grande de dinheiro que está, assim, esperando ter esse leilão de área para entrar com muita força no Brasil,
né? Não só na energia, mas todas essas grandes empresas que eu falei. Isso vai trazer investimento no Brasil que vai movimentar nosso serviço, empresa de engenharia, empresa de consultoria. Isso vai gerar emprego. Então, assim, está todo mundo já assim, preparado para dar o bote que é ter esse leilão de área. Então, a gente acha que vai ser uma questão muito competitiva esse primeiro leilão de área. Então, cada um tem sua estratégia de como está se preparando para o leilão. Matheus, quer complementar? Eu gostaria de complementar que o Adriano falou coisas muito importantes aqui, acho que para o setor inteiro, e eu queria não só endossar, mas trazer uma explicação que pode ajudar até o nosso ouvinte aqui. É o seguinte, o Adriano mencionou que muitas empresas estão tomando risco nesse momento porque não temos um ambiente regulatório estruturado. Para que as pessoas entendam, os projetos de eólicas offshore, eles são comumente conhecidos na literatura por serem desenvolvidos por 3 fases importantes, né? Pré-desenvolvimento, desenvolvimento e descomissionamento. A fase de pré-desenvolvimento, a gente tem uma tomada de risco muito grande dos empreendedores, porque envolve a inspeção, estudo das áreas e tudo. E nesse momento, os empreendedores estão realizando todo esse processo sem um arcabouço regulatório e sem saber se eles vão ter o direito daquelas áreas. Por isso que a regulação ela precisa sair o quanto antes. Bom, dito isso, a gente está falando de um setor de capital intensivo, como o Adriano mencionou aqui, que movimenta muito dinheiro. Existem projetos, segundo os dados de bancos americanos, que um projeto de cerca de 3,5 gigawatts pode valer até 2 bilhões de dólares. Então, isso é um valor muito alto e que exige muito risco ao longo do seu investimento dentro das fases de desenvolvimento de projeto. Então, o Adriano foi muito feliz na colocação dele aqui para ilustrar o risco que os empreendedores tomam nas diferentes fases do projeto e como isso pode ser acentuado quando não temos um arcabouço regulatório, tá? Então, era um complemento bem básico que foi muito bem ilustrado pelo meu amigo. Tá certo. Agora, vamos falar um pouquinho, falando de transição energética, né? Eu não lembro qual de vocês dois, talvez o Matheus tenha falado no comecinho, sobre outras fontes, né? Então, a produção de hidrogênio verde, por exemplo, né? Como é que a produção eólica offshore vai dar um impulso ainda maior para a produção de hidrogênio verde, que é um tema super atual aí? Eu não sei se é para o Adriano essa ou é para mim, mas se for para mim, eu posso iniciar e depois eu... Muito obrigado, Adriano. Bom, então, como eu mencionei, Dani, é muito importante a gente entender o conceito de Power to X. O que é esse conceito de Power to X? É um conceito que está associado à conversão do excedente de energia renovável em fontes de energia líquida, que é o hidrogênio e o caso da amônia. O hidrogênio, ele é utilizado e pode ser utilizado como combustível de aviação, transporte e uma série de outras finalidades que vão impulsionar a demanda. Um dos desafios que o próprio Adriano está colocando aqui sobre as eólicas offshore. Então, é muito importante a gente entender esse conceito, porque esse conceito, ele mostra uma revolução do sistema econômico e comoditização de um combustível que pode permitir alocar as novas formas de fazer o suprimento energético. Bom, dito isso, a gente tem alguns arranjos que são considerados para o desenvolvimento da eólica offshore, desde arranjos com plataformas completamente marítimas para a produção do hidrogênio, em que você tem o aproveitamento da água e purificação dessa água para o processo eletrolítico totalmente em mar e depois o transporte, até plataformas híbridas, que parte estão na água e parte em terra. E também plataformas que utilizam pipelines para levar esse hidrogênio. Alguns arranjos são discutidos para viabilização da complementariedade tecnológica entre hidrogênio e eólicas offshore, tá? Então, esses são pontos importantes e têm sido direcionadores da transição energética. Mas vale destacar que no relatório do GIEC de 2021 foi divulgado algumas empresas que têm feito essa transição energética para novas tecnologias. E dentro dessas tecnologias estão sendo consideradas tecnologias que podem ajudar na demanda, no impulso da demanda de energia, como eletrificação de frotas, tecnologias de captura de carbono, produção de aço verde,
produção de hidrogênio até tecnologias de geração também, como o caso do solar, energia eólica onshore, offshore, fundações fixas e flutuantes. Então, essas são algumas tecnologias pleiteadas para o desenvolvimento. Eu não vou me estressar muito, porque eu notei, acho que o Adriano também quer complementar aqui a minha fala. Não, desse assunto aí você entende muito mais do que eu, mas eu gosto de aproveitar esse momento. Eu lembrei de uma frase que eu sempre comento, eu escutei, não lembro aonde, que era que soluções do passado não resolvem problemas do futuro, né? E quando a gente fala de hidrogênio, hidrogênio é uma coisa de futuro, né? Um futuro que começa agora também. Então, se a gente for pensar, se a gente for, empresas de vanguarda, né, empresas que vão se consolidar no tempo, são empresas que estão sempre com um olhar no futuro, né? Senão a gente vai ficar ultrapassado e a empresa não se mantém. Então, empresas de vanguarda, né, como a Neoenergia, precisa ter esse olhar, e a Neoenergia está olhando isso. Então, esses devaneios que por um momento parece um pouco de loucura, parece que é coisa que não vai sair do papel, mas pode sim vir a acontecer. O Brasil pode, se a gente for pensar, se a gente quiser exportar energia, né, a gente não vai construir um cabo que vai levar energia do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos. Não, a gente pode pensar em exportar energia através de uma molécula, através do hidrogênio. Então, a gente vai totalmente desconstruir uma forma que a gente está acostumado, que é da transmissão de energia. A gente pode ser uma transmissão de energia sem ter um fio, né? Então, isso é uma coisa nova, que pode parecer um pouco fora da realidade, mas isso pode acontecer em um intervalo muito curto, muito menor do que a gente espera, né? Então, o hidrogênio tem esse papel de disruptar, né? Acho que essa é a palavra que mais se encaixa em disruptar a nossa forma de ver a demanda, né? A gente pode ter uma demanda que a gente desconheça hoje e ter uma demanda muito maior se tudo que está sendo dito de hidrogênio se concretizar, né? Então, assim, o hidrogênio é um caminho que a gente tem que estar olhando para ele e não desacreditar, a confiar, porque isso, de fato, é o que mais está sendo discutido no mundo, né? Dentro do mundo de energia, né? Então, todo mundo fala de hidrogênio, todos os países falam de hidrogênio. Então, assim, seria um pouco ignorante da nossa parte a gente não pensar nisso também, né? Eu sei que a Neoenergia tem olhado para isso, tem uma área dedicada para isso, o Tatsumi, que é o cara que está tocando essa área dentro da Neoenergia, tem olhado muito para isso, e é uma área que vai caminhar ali com a eólica offshore, o hidrogênio pode ser um grande parceiro da eólica offshore por criar a demanda necessária para um parque eólico offshore, que, como a gente falou, era um dos desafios de tornar a eólica offshore no Brasil, é a demanda, e o hidrogênio pode ser, sim, essa demanda, e aí ficar um casamento perfeito. Dani, eu queria colocar mais uma coisa, Adriano, que foi muito boa a sua colocação, e falar sobre a questão do movimento, né, que a gente teve na Europa com a guerra, que acelerou tudo esse processo de transição energética e busca, né? O Adriano Colombo foi muito feliz em explicar aqui a forma de que o hidrogênio pode ser comoditizado, e ele também pode servir como uma tecnologia de armazenagem, né? Então a gente falava sobre o excedente, que às vezes não conseguia ser conectado no sistema, exportado para o sistema interligado nacional. Hoje, com o hidrogênio, a gente vai poder fazer o armazenamento desse combustível. E com a alta dos preços do gás, né, na Europa, ocasionados pela guerra, países como a Alemanha e outros países têm procurado o Brasil incessantemente para verificar essas possibilidades de exportação e criação de novas rotas de negócio. Então, como o Adriano falou, a demanda ela está se desdobrando. Países como a Alemanha estão trazendo a eletrificação da frota com metas até 2030. Então, pessoal, por mais que seja uma discussão de futuro, ela está acontecendo agora. E o Brasil precisa regular agora para no futuro, não se atrasar nessa abertura de novos mercados. Então, é uma questão não só energética, mas econômica também. Perfeito. Eu acho que vocês dois deixaram o cenário muito claro, né? Tá tudo foi de uma forma muito didática e ficou muito claro para a gente, né? Que é um processo de longo prazo, mas que a gente tem que atuar agora para chegar lá. A gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, então vou deixar aberto aqui esse canal aqui para vocês dois falarem um pouquinho mais sobre as expectativas em relação ao offshore, o processo de transição energética no Brasil, o que vocês quiserem para a gente concluir. Acho que vocês já falaram muito, né, dessas boas expectativas, então, para concluir, deixo aberto aqui. Matheus, quer começar?
Puxa, a gente falou tantas coisas aqui, né? Que sumarizar essa conversa super rica, ela fica difícil. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, tá, Daniela? Queria agradecer a você, queria agradecer a Marcela, a Júlia, que trabalharam toda a estrutura do evento, e mais do que tudo, agradecer também ao Adriano por ser um parceiro nessas discussões do setor. Tem sido muito bom estar ao seu lado nas discussões de transição energética. E ressaltar que um ambiente institucional seguro, ele necessita da regulação. Regulação é o principal sinal que a gente precisa deixar se a gente quiser criar um país que vai vislumbrar essa tecnologia no futuro. E a regulação, ela precisa ser estruturada já. Ainda que não tenhamos o desenvolvimento imediato dos projetos, a regulação, ela precisa ser estruturada agora, porque nós temos times, nós temos sinais internacionais, nós temos times sendo preparados aqui no Brasil, sinais internacionais da procura do Brasil como um potencial exportador de energia, e para que a gente possa vislumbrar esse mercado de oportunidades, regulação precisa ser o primeiro ponto. Segundo ponto é a transição energética, ela está acontecendo de forma justa e social, e as empresas precisam se engajar nessa causa, porque se a transição energética não for justa e social, ela é uma transição energética que ela não está chegando para todos. Então a gente tem energia limpa e renovável, mas não acessível. Ela precisa ser acessível, tá? E por isso a gente precisa seguir pelos caminhos de justiça social na transição energética. E, por último, revolução tecnológica. A gente vive um momento de revolução tecnológica, em que inteligências artificiais promovem a curva de evolução e maturidade tecnológica a todos os dias. Eu estou falando de tecnologias como o ChatGPT que aprendem simultaneamente todos os dias. Isso tem um desdobramento muito grande para o desenvolvimento tecnológico da nossa infraestrutura. Então, esses são esses 3 pontos, tá? Transição energética justa, uma revolução tecnológica que a gente vive agora e o desenvolvimento de um ambiente institucional seguro, porque sem um ambiente institucional seguro, as outras duas também não acontecem. Então, essa é a minha mensagem e eu queria agradecer novamente pelo convite. Obrigada, Adriano. E aí, pegando o gancho aí do que o Matheus falou, né, da transição justa social com um preço de energia acessível, então, para a gente conseguir isso, para que o setor venha para o Brasil dessa maneira, é importante, como eu disse, não onerar os desenvolvedores no início do processo. Eu queria que fosse minha mensagem final. Todos queremos a cessão da área, né, para que possamos investir e desenvolver os projetos de maneira com mais intensidade financeira, né? Mas para ter essa cessão é fundamental que não seja onerado o desenvolvedor no início do processo, né? Acreditamos que tem que ser remunerado, a União precisa receber por isso, né? Tanto é que a gente está usando um bem público, né? A União a área no mar pertence à União. Se outra empresa vai usar, obviamente precisa pagar por isso, mas que não seja o valores sem um teto. Porque a gente trabalha aqui, a legislação aconteça e que os valores financeiros tenham um teto para poder os projetos serem desenvolvidos de maneira financeiramente sustentável, que a gente não espere tarifas mais altas no final, porque se a gente onera no início, certamente uma tarifa mais alta vai ser esperada no final. Então, essa é a minha mensagem. Eu queria que quem estivesse escutando esse podcast ficasse com isso em mente. Assim, a regulação é importante, a seção da área é importante, mas não podemos onerar um setor que ainda não sabe como vai acontecer. A gente não sabe quando vamos vender a energia, não sabemos por quanto vamos vender a energia. Então, é importante que a cessão tenha um valor teto e que use critérios como experiência da empresa, capacidade técnica e financeira e avanços no desenvolvimento do estudo, também como critério de seleção das empresas, né? E também queria aproveitar e parabenizar a Beeólica, em nome do Matheus, pelo excelente trabalho que vem sendo feito para ter o marco regulatório estabelecido no Brasil, né? O Matheus, a Elber, o Sandro, toda a equipe da Beeólica realmente tem dedicado muita atenção para isso, tem construído pontes fundamentais para o diálogo no setor, né? Acho que todas as empresas estão se comunicando muito bem, ainda não tem competidores, a gente está olhando como parceiro ainda, né?
e a Beólica está fazendo essa ponte aí entre todas as empresas de maneira muito bem feita. Tenho certeza que a experiência que a Beólica teve durante toda essa trajetória da eólica onshore vai ajudar bastante a construção do marco regulatório da eólica offshore. Tá? E agradecer vocês também pelo convite, e para mim é uma honra poder falar de eólica offshore. Fico muito entusiasmado para falar desse assunto, tenho até que me controlar para não falar muito, tá bom? Então, obrigado, foi um prazer estar aqui. Obrigada, gente. Bom, quero muito agradecer a participação de vocês dois. Foi realmente uma conversa muito rica, muito animadora, que dá muita esperança para a gente, né, de acelerar essa transição energética, que é fundamental para o futuro do planeta. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês que nos assistem. Eu convido todo mundo também a acessar as nossas plataformas, né? A plataforma do Draft, que traz a cobertura completa do universo de inovação. Siga-nos também no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. Vamos deixar aqui também um contato para quem quiser mandar alguma dúvida, né? A gente pode responder tudo por e-mail, a gente deixa o contato aqui embaixo para vocês. Gente, muito obrigada, até a próxima, até mais.